Olá pessoal, tô aqui de volta. Hoje eu vou falar aqui sobre o segundo nível do guia de repertório para violino, onde ele está dividido em 9 níveis. No primeiro vídeo, no nível 1, eu falei sobre alguns métodos que são, falei que tem uma proposta introdutória, né, técnica, e hoje eu vou falar sobre o nível 2, que já tem a continuidade dessas metodologias que continuam esse trabalho de evolução, mais o repertório, que é um repertório de nível iniciante, que vocês vão perceber que esse repertório didático, ele tem uma proposta bem clara enquanto tocamos, né, que você percebe que, além de didáticos, porque eles vêm com a linha de desenvolvimento respeitando o nível que o aluno está, mas apesar desses limites que eles estão ali limitados por conta desse nível do aluno, também tem uma característica bem de concerto. Então não são qualquer músicas, né, são músicas bem desenvolvidas, que já coloca o aluno no palco tocando algo que faz ele se sentir um solista, tá. Então tem essa sacada genial aí, né, já nesses concertos. Para começar a falar sobre isso, eu trouxe aqui, esse concerto aqui, ao P 35 aqui do Reading, tá. É o concerto em si menor, tá bom. Aqui, geralmente você vai ver tocando, um violino e um piano, que é assim que começa, né, os concertos, iniciais eles têm, essa construção, né. Às vezes você vai ver tocando com orquestra, mas os alunos tocam sempre com, esses concertos que eu vou mostrar aqui com piano, tá bom. Então, o concerto do Reading, eu vou ler aqui uma ficha técnica, tá. Bom, a tonalidade, então a tonalidade é si menor e a posição é a primeira. Então esse concertinho, ele é muito legal, vocês vão perceber, ele é bem bonitinho, só que ele é totalmente, do início ao fim, os 3 movimentos que ele tem são tocados na primeira posição, isso é bem legal. Como eu falei, respeitando os limites, isso aqui é uma demonstração do respeito do limite, que ele tem. Então ele tem ali um limite para trabalhar e trabalhou dentro disso, tá. Dificuldade moderada nível 2, então aqui no nível 2, depois que já aprendeu a passar o arco direitinho, a digitar a mão, digitar os dedos, desculpa, com o formato de mão, ali já tem uma noção de afinação, né, dos intervalos, da digitação dos intervalos diferentes em diferentes tonalidades, ele já começa aqui a entrar no repertóriozinho, né, no concerto. Esse aqui seria um, tá. Então o foco técnico principal, mudanças de corda limpa e controlada, né. Então enquanto o aluno está trocando de corda ali, ele pensa em não gerar impacto, né, não dar aquele tranco, quando você entra nesse repertório que você já entra com essa ideia, né, de não trocar com aquela violência, gerando impacto na próxima corda. É a articulação clara e ritmo preciso, enquanto você está tocando, pensar em trocar o dedo, e o arco juntos, entre outras questões aí de articulação rítmica e de conjunto também tocando com piano, né, tudo muito bem articulado, então ele tem essa oportunidade nesse concerto de estar trabalhando essa questão de articulação, tá. Então, só para fazer aqui um parênteses, né, você para entender um pouco sobre articulação, enquanto você passa o arco, você troca o dedo. Existe muito aquela situação de você troca o arco antes de trocar o dedo, isso é uma questão de desarticulação. Ou na ligadura, você está fazendo uma ligadura, o arco sai antes das notas que estão ali dentro da sequência ligada, ou você está tocando e não respeita o piano, desarticulando o ritmo, entre outras situações de articulação, né, aqui você tem essa oportunidade de estar trabalhando isso. Afinação consistente nas transições, aqui é por forma de mão, né, manter em todos os momentos, você mantém ali, uma afinação, por exemplo, no concerto aqui, nesse trecho aqui, você, tem um lá sustenido, todo mundo tem um pouco de dificuldade, de pegar esses laços sustenidos aqui, né, ah, ou esse sol sustenido, porque muda o formato da mão, você tá ali com uma ideia, deixa eu apagar isso aqui. Você tá com uma ideia de forma de mão, né, e de repente aparece um lá sustenido ali que vai desconfigurar totalmente o seu formato de mão. Você tá acostumado com lições que trabalham isso, mas não numa sequência tão grande, você tá num concerto aqui de 2 páginas, né, esse reading aqui o primeiro movimento tem 2 páginas, e você precisa tocar aquilo ali de cabo a rabo já com um compromisso já de não errar, então, esses momentos aí eles se tornam um pouco intensos pelo dado o compromisso que você tem, tá. Então o trabalho expressivo de dinâmica e fraseado, você tem muita dinâmica aqui pra estar fazendo, ó, tá vendo aqui, ó, você tem um diminuendo, é um pouco antes, né, de você ter aqui um crescendo, então você tem aqui, ó, tá vendo, você tem um forte aqui, depois ele baixa, né, pra mezzo forte, e aí você vai ver no concerto inteiro vai ter, né, essas
ênfases aqui que tem muita coisa aqui, tá bom? Então dinâmica aqui não vai faltar, porque é um concerto e precisa ter música. Tá, pede de você coordenação entre as mãos para fluidez nas passagens, isso daqui está relacionado à articulação, controle do arco em diferentes velocidades de peso, que está relacionado ao controle de arco, né, o quanto você trabalhou o seu arco, atenção às nuances dinâmicas crescendo e decrescendo, isso aqui também é controle de arco, clareza e articulação nas figuras rítmicas, também está relacionado à articulação, como falei aqui. Bom, então vamos falar aqui dos erros comuns e as soluções, tá? O que acontece muito nesse concerto enquanto você está passando ele com os alunos. As trocas de cordas bruscas, foi o momento que eu falei aqui, né? Trocar bruscamente de corda, então há uma possibilidade de passar o arco bem próximo da próxima corda, geralmente as pessoas optam por passar ele distante com medo de raspar 2 cordas, né. Mas esse lance de passar longe resolve o problema de você, passar o arco em 2 cordas, mas traz um problema de gerar um impacto no momento da troca de corda, esse daí é um problema, então precisa aprender a passar perto da corda sem, né, friccionar a corda seguinte. Então, estudo lento com foco na coordenação de mão direita e esquerda, tá bom? Isso é importante. Focar em passar perto da próxima corda, sem gerar impacto, tá coordenando as 2 mãos. Som entrecortado, aquele som que o arco vai travando ou acelerando, né, ele acelera e depois trava o arco, porque o braço ele não está acostumado com um movimento contínuo ali. Então, o estudo precisa, né, para resolver isso aqui, estudar arco contínuo e a antecipação do movimento da mão esquerda, tá bom? Bom, a mão esquerda aqui eu tiraria, mas é um problema também que deve ser resolvido, tá? Então, mas aqui para resolver esse som aqui, é realmente trabalhar o arco o braço, desculpa, o braço ao conduzir o arco ele precisa ter essa esse movimento constante, contínuo, sem estar travando. E, ao estudar isso, vocês vão perceber que o braço ele não quer fazer o movimento contínuo, ele não está acostumado com isso, tá? Então, alguns músculos do braço que são trabalhados nesse movimento, até da mão mesmo, tá? Que são trabalhados nesse momento, que vai dar força para que você consiga resolver esse problema. A falta de controle dinâmico, então, para explicar um pouco sobre isso daqui, geralmente a queixa de alunos que trabalham isso é que não conseguem perceber as suas dinâmicas, né, enquanto está fazendo, e nós como professor também, precisamos estar atento a isso. E o trabalho que precisa ser feito, primeiro trabalhar esse arco contínuo, né, esse arco contínuo precisa estar, bem trabalhado, porque se você não souber fazer um arco contínuo com uma intensidade constante do início ao fim, você não vai conseguir fazer dinâmicas. Dinâmicas aleatórias acontecendo a todo momento enquanto você está tocando, são a demonstração de que você não consegue controlar o seu arco a ponto de fazer uma dinâmica. A dinâmica é controle de arco além do controle básico inicial ali, tá bom? Então, para você, por exemplo, fazer um som forte nessa região e contínuo, exige um controle, precisa entender sobre pronação. Para você conseguir fazer um som 3P aqui, também é necessário o controle, entender sobre supinação. Então, voltando aqui para resolver esse problema, precisa variar e existem vários exercícios que podem ser realizados, tá? Então, curiosidade, concerto pedagógico com estrutura real de concerto, faz o aluno sentir-se solista desde os primeiros níveis. Sobre a construção aqui, sobre a técnica, do que espera, né, e dos erros comuns que a gente está acostumado a ver nesse concerto. São esses os pontos mais importantes que eu ressaltaria aqui, tá? Que eu tenho, visto muito enquanto trabalho esse concerto. Uma breve análise aqui, depois eu vou gravar isso daqui, ou até mesmo a minha filha, eu pedi para ela tocar, e aí eu posto aqui. Esse concerto, ele, como vocês podem ver aqui, ele é um concerto bem bonito, tá? Olhando assim, às vezes nem parece, porque você vê aqui semínima, 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 tudo ligado de 2 em 2. Poxa, parece um negócio tão simples, né? Mas é simples e genial, porque é bem bonito, tá? E a parte do acompanhamento, o piano, também é muito bem construído e junta e com uma harmonia, essa melodia fica muito bonita, tá? Vocês vão ver que as figuras são bem simples, né, como vocês podem ver, é 4x4, tá em ré maior, e aqui você, como eu falei, você tem semínimas,
semínima, 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 depois vem colcheia, colcheia, semínima, aí tem o que tem aqui é semínima pontuada, né, de diferente, e vai ter umas mínimas aqui. Isso é o concerto inteiro, é só isso que tem de figuras, tá vendo? Ele acaba o primeiro movimento acaba aqui, e ele acaba somente com essas figuras. As ligaduras são impressionantemente simples, né, praticamente todos os compassos começam para baixo, né, então, ó, para baixo essas duas, para cima essas duas, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá vendo? Toda a nota da cabeça do compasso, ela vai começar com o arco para baixo. Isso é muito legal, é muito simples, e a simplicidade desse concerto, acaba que é meio difícil de explicar o porquê ele é tão bonito, tá? Mas assim, volto a dizer aqui, ele é simples e genial, né, então, simples olhando e quando você toca você sente as dificuldades, tá, porque, se até passar um arco em corda solta é difícil, aqui você vai ter as dinâmicas, os crescendos, os acidentes, e tem esses acentos, tá vendo essas acentuações aqui, que são muito importantes no concerto. Enfim, o concerto praticamente ele é isso, tá. Agora, conseguir tocar ele com esses aspectos técnicos aqui bem desenvolvidos, aí é outra história, tá. Então por isso é a oportunidade de trabalhar bem algo que vem te trazendo uma ideia, né, como aqui na que eu coloquei como curiosidade aqui, é o concerto pedagógico com estrutura real de concerto. Ele tem uma estrutura real de concerto, porque ele tem 3 movimentos, e a construção dele também, quando vocês ouvem ali a harmonia e junto do solo, é uma estrutura bem de concerto mesmo, tá. E, esse é o primeiro movimento, né, o segundo movimento ele vem ali num compasso 6/8, já é um compasso, composto. Muda a tonalidade, vai para sol maior, né, e aqui você tem também figuras bem simples, ele não foge muito disso, né, ele é figuras, musicais bem simples, né, a semínima pontuada e, né, você pode ver que não tem muita coisa, tá. Vai ter colcheias aqui semínimas pontuadas e semínimas seguidas de colcheia. É isso. As ligaduras também, geralmente, ó, também são bem simples, vocês podem perceber, ó, ligam 3, 3, aqui, é bem simples, não tem aquele negócio de você pegar assim, ó, ligar tudo, sabe, que dificulta bastante. Então esses são os fatores técnicos que eu falei, que são os limitadores que o compositor tem para trabalhar, para poder dar oportunidade para alguém que está começando a tocar, tá. Ele trabalha de forma bem simples e deixa, ali confortável para o aluno trabalhar o que ele está iniciando, tá bom. No finalzinho aqui, ó, tem, uns acidentezinhos aqui, né, então é bem bonito isso, tá. E finaliza com essa simplicidade, tá vendo. Já o terceiro movimento, ele já dá uma intensificada, primeiro, no ritmo, né, mas aqui é mais uma demonstração de habilidade inicial, sabe. Então ele começa ali, fá, sol, fá, mi, ré, do, si, do, fá, sol, fá, mi, ré, do, si, lá, mi, sol, fá, ré, tá, beleza, é mais ou menos desse jeito. Bom, é bem característico esse tararam, pararam, 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 pam, pam, vai aparecer no concerto inteiro, tá. Aí tem esses trechos aqui, ó, tá vendo? Né, então ele, por mais que as ligaduras elas são simples também, de 2 em 2, aí quando é desligado, é tudo desligado, aí depois de 2 em 2, mas aqui ele já tem um pouquinho mais de exigência com relação ao ritmo, né, um pouco mais veloz. Mas também traz a mesma característica de simplicidade dos movimentos anteriores, né. Aqui no final tem umas escalas aqui, né, bem bacana, bem trabalhada, sempre de 2 em 2 ligado aqui, de 2 em 2, depois desliga, compasso na sequência aqui, ó, tudo tá vendo, bem simples, é bem legal isso aqui, 2, 2, 2, 2, 2, 2, depois desliga tudo, aí faz um crescendo, depois desce tudo de novo, isso é bonito também. Aí sobe de 2 em 2 notas, bem legal, tá. Aqui é bem difícil trabalhar a articulação inicial com velocidade, a galera, sente essa dificuldade, né, ré, fá, lá, ré, fá, lá, lá, do, ré, fá, lá, fá, ré, é bem legal isso aqui. E depois é retomado o tema, né, o tararam, pararam, 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 pam, pararam, pam, 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 pararam, retoma o tema. E aqui no final tem um trecho aqui de uma tentativa de, parece um mini drama, né, que acontece aqui, depois aqui ele volta para o tempo, né, e vai finalizar. Aqui ele volta a tempo e aí finaliza. No final aqui tem aquela intensificada, né, de final de concerto, geralmente é assim que funciona, e é bem legal isso aqui, tá. Bom, aqui tem um acordezinho, mas, se for falar, assim, de técnica mesmo,
é bem dentro do que trabalhou ali nos métodos iniciais, uma linha melódica com uma forma de mão não tão alterada, com ligaduras não tão longas, com um arco não tão complexo, mas com dinâmicas já bem aparentes, bem consistentes, bem bonitas aqui. Por fim, o que eu tenho a dizer sobre esse concerto é que ele é muito legal, muito bonito, soa muito bem e é gostoso de trabalhar ele. O aluno, geralmente, quando chega no fim, ele se sente muito realizado, tá. Isso daqui é um combustível que o aluno, ele recebe, e quando ele entra no próximo concerto, ele está muito confiante, porque ele teve a oportunidade de trabalhar todo o seu potencial inicial de uma forma intensa, porém simples. E isso só na prática dá para sentir, tá. Se você trabalhar muito bem isso daqui, você entende o que eu estou falando. Quando você trabalha um concertinho desse aqui, bem trabalhado, do início ao fim, dando força para toda a técnica que você trabalhou, o próximo concerto que você pegar, ele pode ser um pouco mais difícil, você chega com uma confiança bem intacta, diferente da situação de você pegar um concerto maior que você, trabalhar ele, se frustrar, e depois você chega no próximo concerto que você vai trabalhar com a sua confiança abalada, tá bom? Então, a ideia, o que eu sugiro que seja feito aqui, é dar bastante importância para esse momento, que ele é um momento chave inicial, tá bom? Esse é um concerto importantíssimo, portanto, eu coloquei aqui como o primeiro concerto, ah, até pela sua simplicidade, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo ficou um pouco grande, eu falei sobre esse concerto, achei importante falar sobre algumas questões, talvez os outros não fiquem tão compridos, eu queria colocar vários concertos nesse vídeo aqui, mas devido ao tempo que eu demorei para falar sobre esse vídeo, sobre esse concerto aqui, eu acho que é melhor dar uma dividida, tá? De repente, o próximo vídeo do nível 2 vem com vários concertos e eu tentando ser um pouquinho mais breve. Porém, como é o primeiro vídeo de um momento tão importante, eu acho que, pela responsabilidade aqui do repasse da informação, eu achei bom dar uma focada em algumas coisas, como, por exemplo, essa questão de controle de arco, falar um pouco sobre a dinâmica, falar bem, mostrar o concerto, e a importância dele, tá? Enfim, próximo vídeo vai ser também nível 2, eu vou falar sobre os outros concertos que vêm nessa mesma linha didática aqui, e são também feitos por outros, até por esse compositor tem outros concertos dele e tem outros compositores também, e todos eles têm essa característica de trabalhar bem esse momento do estudante, tá? Do violinista iniciante ali. Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar também, é muito importante para nós. Faça suas considerações nos comentários, se tiver pergunta faz aí, sugestão, a gente vai fazer mais vídeos. A ideia aqui é estar interagindo com esse público, tá bom? É isso, então nos vemos no próximo nível.